Em seu amor, seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, como é bom em Tua presença lermos ao Senhor a Tua palavra e entoarmos louvores ao Teu santo nome. Nesta hora, Senhor, assentados estamos e desejamos ouvir-te falar à medida em que lemos as palavras do Senhor registradas nas Sagradas Escrituras. Fala ao nosso coração e que o tema que temos aprendido e que nos ensina sobre o glorioso Jesus, o nosso Salvador, como Rei, aquele que nos abençoa, que nos guarda, aquele que nos protege dos seus e dos nossos inimigos, que à medida em que estudamos sobre Cristo, o nosso Senhor, que a nossa fé seja fortalecida e aprendamos mais, ó Senhor, a obedecê-lo e a melhor servi-lo. Em nome de Jesus oramos e pedimos esta bênção. Amém. Nós iniciamos o estudo da pergunta de número 51 do Catecismo de Heidelberg na quarta-feira passada, e a pergunta ela é bem direta: de que nos serve a glória de Cristo, nossa cabeça? Há alguma utilidade para nós? A glória de Cristo, ela é única, somente dele, nós sabemos, mas será que de alguma forma ele nos abençoa por sua glória, por aquilo que ele conquistou? A pergunta, então, ela tem uma resposta clara e apresentando dois benefícios e duas bênçãos que o povo de Deus recebe e o serviço que há, nós encontramos nas Escrituras, da glória de Cristo, nosso cabeça, sobre nós. Primeiro, o serviço, a glória de Cristo serve para que pelo Espírito Santo ele derrame sobre nós, seus membros, os dons celestiais. Foi o que aprendemos na quarta-feira passada e eu vou passar rapidamente com vocês. A glória de Cristo produz e sustenta a glória da igreja. Por que a igreja é gloriosa? Porque o seu Cristo é glorioso. Por que a igreja ela é poderosa? Porque ela é poderosa em Cristo, o Todo-Poderoso. De forma que o Senhor, sendo o cabeça da sua igreja, ele torna o seu corpo todo glorioso. A imagem, a figura do corpo humano aplicado à igreja, que é o corpo de Cristo, é uma imagem extremamente importante e extraordinária, utilizada pela palavra do Senhor. A cabeça governa todo o corpo. Nós temos a nossa cabeça com o nosso cérebro que transmite todos os comandos e movimentos. E quando alguma parte do nosso cérebro ou da sua comunicação sofre algum dano, o que ocorre é que os outros membros do corpo terão algum prejuízo ou perderão um certo poder de executar tarefas. Quando nós funcionamos bem ou quando nós utilizamos bem a nossa cabeça, a nossa mente, todo o nosso corpo também funciona bem. Então, quando um homem inteligente, capaz, ele não glorifica a Deus com o seu saber e utiliza o seu saber, o seu conhecimento para o mal, ele trará um malefício, ele prejudicará todo o seu corpo. Quando um homem glorifica a Deus através da sua inteligência e faz aquilo que o Senhor lhe deu como um dom, uma vocação, um talento para a glória de Deus, todo o seu corpo é beneficiado. Quando eu não controlo os meus desejos, porque eles começam aqui, os meus olhos veem, a luz reflete, a imagem que vejo vem para o cérebro, processa e então eu desejo. Eu sei que, por exemplo, se estou doente, determinados alimentos eu não posso comer. Se eu sigo a regra indicada por meu médico de que devo evitar determinados alimentos para que não prejudique todo o meu corpo, eu caminho bem, meu corpo irá bem. Mas se eu não controlo e a minha cabeça, então, ela dirige os meus pensamentos, os meus desejos para comer aquilo que eu não posso, então eu vou prejudicar todo o restante dos meus membros. Há uma aplicação
que podemos utilizar e que ela é muito clara quando nós estudamos ou vemos nas pessoas aquilo que elas não conseguem controlar quando não vencem os seus próprios vícios, ou não conseguem dominar o seu próprio desejo de fazer aquilo que apetece o seu coração, mas que ele mesmo sabe vai produzir um mal muito grande para todo o seu corpo. Começa tudo aqui. Então, quando nós observamos a maneira como Cristo governa e dirige a sua igreja, nós notamos que a sua glória reflete em nós, porque se ele é o cabeça e ele é glorioso, então todo o corpo ele recebe este benefício maravilhoso da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. E como é que funciona? O Senhor da igreja, o autor e consumador da nossa fé, a razão de ser do povo de Deus, ele conserva a sua igreja, ele fortalece a sua igreja, ele glorifica o seu santo nome quando concede à igreja dons, para que estes dons sejam utilizados no ministério. Vimos na aula passada, no estudo passado, que o Senhor, quando subiu aos céus, prometeu abençoar a sua igreja, o seu corpo, sendo ele o cabeça, derramando sobre a sua igreja o Espírito Santo. Quando ele derramou o seu Espírito Santo sobre nós, os seus membros, ele nos concedeu dons celestiais. Estes dons, eles são utilizados para a glória de Cristo e glorificam o corpo quando nós servimos uns aos outros. Agora, o que é que nós vamos ver hoje? Hoje nós vamos ver uma segunda utilidade, um segundo benefício do que nos serve a glória de Cristo, nosso cabeça. Serve para nos proteger de todos os nossos inimigos e nos amparar contra eles. Vejam só, a glória de Cristo, ela se reflete na igreja de Cristo, porque Jesus Cristo é o escudo da igreja. Jesus Cristo é o rei que vai à frente de seu povo. Jesus Cristo é aquele que é o refúgio verdadeiro, a fortaleza da sua igreja. Vejam só comigo algumas passagens bíblicas referentes. A primeira delas, ou as primeiras passagens, são aquelas que falam no Antigo Testamento sobre o Cristo glorioso, a nossa cabeça. Salmo de número 2, vamos para lá. Livro dos Salmos, Salmo de número 2. Cristo, nosso cabeça, é um rei glorioso, e para ser glorioso, é claro, ele precisa ser poderoso, tem toda a autoridade, força suficiente para proteger o seu reino. Então, como rei, Cristo, ele governa, administra, cuida do seu reino e ele protege as fronteiras do seu reino. O Salmo de número 2, ele foi utilizado no reino de Israel para a coroação dos antigos reis. Mas este salmo nunca se aplicou perfeitamente em nenhum rei humano até a chegada de Cristo. O rei prometido, aquele que seria descendente de Davi. O Salmo de número 2, ele mostra inicialmente, nós não vamos ver todo o Salmo, mas só para lembrar a vocês, a descrição dele, a poesia deste Salmo, é descrita como se fosse uma cena, uma descrição daquilo que acontece no mundo. A primeira cena é aquela que descreve a revolta dos povos contra o grande rei de toda a terra. O versículo de número 2, os versículos de número 1 e número 2 dizem: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, contra o seu Messias, contra o seu Cristo, dizendo, o versículo 3 também: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Primeira cena descreve a revolta das nações, a rebelião dos homens contra o reinado do Cristo e do seu Pai.
do rei e do seu senhor. Aí nos versículos seguintes, observem comigo, no versículo 4, nós encontramos uma segunda cena. Qual é a resposta do rei à revolta das gentes, à rebelião dos povos? Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei, ou seja, eu, porém, já ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Os homens se rebelam contra o Senhor, e a reação do Senhor é aquela semelhante à de um homem muito forte, que está tentando ser atacado por uma criança de 3 anos de idade. O menino está chutando ele, está batendo nele, não está fazendo nenhuma diferença. A reação é aquela em que o Senhor está rindo da reação inútil, da rebeldia inútil dos homens, porque eles estão enfrentando o homem ou o ser mais poderoso da terra, e ele diz, o Pai, eu já ungi o meu rei. Não adianta vocês quererem se levantar, eu já tenho um rei. Prosseguimos e na leitura do Salmo 2, a partir do versículo 7, uma terceira cena, a descrição do ungido do rei. Vejam só que interessante. E aí nós vamos encontrar o versículo em questão, que é o versículo 9. Proclamarei, a partir do versículo 7, diz, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Esses versículos, então, do Salmo descrevem quem é este rei ungido pelo Pai, pelo Senhor. Os versículos de 7 a 9 apontam para aquilo que as profecias afirmavam, e no sermão apostólico, em Atos 13, por exemplo, nós vamos encontrar o apóstolo citando esse texto para dizer que aquele rei era Jesus Cristo. O versículo 9, que diz que o seu reinado seria aquele onde a sua glória seria o escudo da igreja, aparece em Apocalipse 19. Vamos para Apocalipse 19? Vejam que interessante. Em Apocalipse 19, lembrem-se que o livro do Apocalipse, o livro das últimas coisas, a revelação das últimas coisas, foi um livro escrito por João, exilado por pregar o evangelho em uma ilha chamada Patmos. E João, ele recebe a revelação do Senhor Jesus Cristo, este rei, para dizer que o reino jamais seria subvertido. Os homens continuavam naquele estado de rebelião e ainda hoje continuam, permanecem. Mas a reação do Salmo 2, no passado e agora o seu cumprimento no momento em que o livro do Apocalipse, a revelação foi dada, Cristo já vitoriosamente assentado à destra do Pai, é de que o reino de Cristo jamais cairia, mas o Senhor triunfaria no final. Então, no final do livro, capítulo 19, primeiro há uma descrição no final do capítulo 18, da queda da Babilônia, que é uma referência às nações ou ao povo em rebelião contra Deus. E a partir então do capítulo 19, observem só a leitura como ela é importante e ela é extremamente esclarecedora. Primeiro, há uma descrição do que acontecerá no céu, a partir do versículo de número 1, depois destas coisas, ouvi no céu uma grande voz de numerosa multidão dizendo, aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Então, a Babilônia é considerada a grande meretriz que envolveu os povos. A Babilônia aqui figura, ou é uma imagem figurada de todo o sistema mundano caído que sempre se levantou contra o Senhor.
A Babilônia ficou conhecida como um sistema de corrupção, de prostituição, de perversão e de maldade, nos dias em que o povo de Deus foi levado escravo, em exílio para lá. Então, aqui não é uma ideia ou é uma verdade literal apontada para a Babilônia, porque a Babilônia não existe mais. Mas o ideal babilônico, o sistema babilônico, os valores babilônicos ainda hoje permanecem. É só nós percebermos como sempre os homens estão tentando contrariar a lei de Deus e estabelecer as suas próprias leis pervertidas. Recentemente, saiu uma matéria recente agora, bem atual. O primeiro país que proibiu os pais de disciplinarem os seus filhos com palmadas foi a Suécia. Suécia é considerada uma nação luterana, protestante. Há muito se tornou liberal e abandonou a fé. As igrejas são grandes, bonitas, porém vazias e frias. Hoje eles estão sofrendo o que chamam de uma ditadura e tirania dos filhos para com os pais, porque os meninos não foram disciplinados. A Bíblia diz que você deve corrigir o seu filho enquanto há tempo, senão ele vai trazer desgosto para você. E o que é que está acontecendo hoje? Trocaram a verdade de Deus pela mentira e hoje estão sofrendo com uma geração de filhos desobedientes e rebeldes. Percebam que esse sistema prevalece. Mas olhem só o que a Bíblia diz. No final, o reino de Cristo, ele vencerá, ele jamais será destruído, ainda que aparentemente pareça que a igreja não está triunfando, ela continua firme de pé, porque Jesus protege a sua igreja, e diz então que Babilônia será julgada, e no versículo 9 diz assim, olhem só, então me falou o anjo, escreve isto, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. João, então, ele ficou tão maravilhado com tudo aquilo que viu, que ele tentou adorar o anjo, prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo, ele porém me disse, vê, não faça isso, sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus, adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O rei anunciado no passado é aquele rei que veio ao mundo, se humilhou e sofreu e morreu por seu povo, vitoriosamente resgatou o seu povo por sua morte e ressurreição, e agora dos céus ele reina. A descrição aqui é que João não deveria desanimar nem a igreja do Senhor, porque Cristo vive, ele protege a sua igreja e ele tornará a segunda vez para resgatar o seu povo, e bem-aventurados são aqueles chamados à ceia das bodas do Cordeiro, ou seja, a Santa Ceia do Senhor, que nós celebraremos no próximo domingo, é um ensaio na terra, daquilo que nós experimentaremos por toda a eternidade com Jesus Cristo. Nós não conseguimos imaginar o tamanho dessa mesa, porque será muita gente. A linguagem ou a verdade gloriosa da palavra de Deus descreve como uma multidão que não se pode contar aquela dos eleitos, dos que estarão presentes no dia em que Cristo julgar o mundo com justiça e a sua igreja, o seu povo, triunfar. Mas aí nós seguimos versículo 11 e eu vou chegar aqui no texto em questão, precisamente aquele que confirma a profecia do Salmo 2. A partir do versículo 11 eu peço que vocês acompanhem a leitura, os irmãos acompanhem. Vi o céu aberto, foi o que João viu, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Percebam que o privilégio de conhecer o nome deste grande e poderoso rei, o cavaleiro que cavalga num cavalo branco, é dado à igreja, aqueles que têm acesso às Escrituras. O versículo 12 diz que ele tem um nome que ninguém conhece senão ele mesmo.
E aí no versículo 13 a descrição de que ele está vestido com um manto tinto de sangue, sinal de seu triunfo quando derramou seu sangue por seu povo. E aí ele completa, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Aquele em que João falou, de quem João falou em seu evangelho, o Verbo que se fez carne e habitou entre os homens, cheio de graça e de verdade. E seguiam no versículo 14, os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Agora vejam a sua arma, a arma descrita no Salmo 2, versículo 2. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus. Versículo 9, perdão. Então, o Salmo 2, versículo 9 diz que o grande rei, constituído pelo Senhor Jesus, é aquele que vem para julgar as nações. E como é que ele ferirá as nações? Ele não ferirá pelas armas humanas, ou através destas armas, mas através da sua poderosa palavra. Pela palavra, Jesus Cristo, ele protege o seu povo de todos os seus inimigos e os ampara contra todos eles. Pela palavra, o Senhor Jesus Cristo destruiu reinos rebeldes, transformando-os em verdadeiros reinos a seu serviço, ou verdadeiras cidades ou países, nações a seu serviço. Agora, quando esta arma ela deixou de ser usada pela igreja, ela então passou a perder o seu poder. É interessante notar, irmãos, o seguinte: eu não sei o que é que aconteceria se todos os anjos e demônios e tudo aquilo que os falsos profetas afirmam manifestar, e eles vivem entrevistando, e expulsam e não expulsam, e tiram não tiram, se todos eles fossem tirados por Deus da terra, não sobraria nada para estes homens fazerem, porque eles não pregam a palavra, eles não sabem ensinar a palavra, e a palavra que fere a nação, ou que poderia ferir a nossa nação, fazê-la sangrar em arrependimento, fazê-la correr aos pés de Jesus, esta palavra não se ouve da parte deles. Porque aqueles que deveriam proclamar a verdade não são defensores da verdade. E a história, ela está para nos mostrar que quando a igreja, nos dias de João, ela continuou firme, perseverante e crescendo de uma maneira extraordinária, o Império Romano ele caiu. O Império Romano mais glorioso entre os homens, o maior império que já se conheceu no mundo, caiu através do poder e da pregação do Evangelho. Em Atos dos Apóstolos, a gente já percebe um ensaio disso. Lembram quando Paulo chega em Éfeso? Éfeso lucrava com a venda de imagens de Diana, a deusa Diana dos Efésios. Depois a turma começou a reclamar, disse: esse homem está dando prejuízo para a gente. Porque ele pregou e a palavra mudou o coração do povo, e o povo não acredita mais nessas imagens sem vida, não. As nações, elas serão alcançadas pelo poder do Rei Jesus, através do quê? Versículo 15 é muito claro: da espada afiada que sai da sua boca, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Ele tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Este é o Rei a quem servimos, é o Rei vitorioso que foi à frente no caminho de sofrimento e da cruz, e conquistando a nossa vitória, ou vitoriosamente triunfando para nos tornar vitoriosos, mais que vencedores nele. Ele continua então cuidando da sua igreja, governando o seu povo, alimentando o seu povo, guardando as fronteiras. E a pergunta que nós precisamos fazer é esta:
Quais são as armas que nós temos usado para lutar contra a Babilônia? São as mesmas armas que Babilônia usa? Ou nós estamos usando a mesma arma que Cristo utiliza e que Ele entrega à sua igreja, que compõe a armadura de Deus, para que nós continuemos marchando como este glorioso e triunfante exército? Há um aspecto da igreja nesta terra que na teologia bíblica nós chamamos de igreja militante. A igreja na terra é a igreja que está combatendo. E como é que nós combatemos? Combatemos anunciando a Jesus Cristo, pregando a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, a palavra de Deus que é viva e eficaz. Ela é quem nos protege do mundo. Ela é quem nos guarda dos perigos. O Senhor nos defende através da espada afiada que sai da sua boca. Finalmente, há outro aspecto aqui que nós precisamos chamar a atenção. Cristo, como poderoso Rei dos Reis, Ele é aquele que recebeu do Pai o poder para julgar o mundo. Então, neste momento e tempo, o reino avança, o evangelho ele deve marchar através da pregação da palavra, do testemunho do evangelho de Cristo. E o que é que vai acontecer quando o Senhor Jesus voltar? Aquilo que é descrito aqui no livro do Apocalipse. Os impenitentes, os rebeldes, aqueles que não beijarem o Filho, e a ideia de beijar o Filho ali é curvar-se diante do Rei e beijar a sua mão, reconhecendo ser Ele o seu Senhor, estes serão pisados e esmagados. É uma ideia clara de juízo vindouro, de condenação eterna. O Evangelho então nos chama a atenção para este grande e terrível dia, onde os homens perceberão que o inferno ele não é este mundo, ou não está neste mundo como muita gente acredita. O inferno é um lugar muito mais terrível, de tormento e de sofrimento eterno, reservado para o diabo e os seus demônios, e reservado para aqueles que não se arrependerem e não confiarem em Jesus Cristo. O Salmo 2 ele finaliza dizendo: feliz é o homem, ou bem-aventurado é o homem que nele confia. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a encontrar sempre em Cristo este socorro, a proteção, a segurança que nós temos, sendo Ele o nosso Rei. E entendermos que aquilo que os nossos antepassados fizeram, e no dia de amanhã nós estaremos aqui agradecendo a Deus, porque há muito tempo atrás o Senhor levantou homens para que usassem a espada de Cristo e pregassem o Evangelho. Aquilo que eles fizeram, agora nós temos a responsabilidade de fazer, e nós não podemos esquecer que o Senhor nunca começou um trabalho de reforma, de avivamento, de transformação em uma nação, usando muita gente, não. Ele começou tomando homens simples, no passado, homens que pescavam, naquele período, homens simples, pregadores, mas ele levantou estes homens para que novamente o Evangelho fosse anunciado. E eu gosto sempre de lembrar que nós somos abençoados por um trabalho que começou lá na Europa e que trouxe reflexos não somente aqui para a América, mas para a África, muito também na Ásia. Hoje na China, por exemplo, o crescimento e o número de pessoas que se convertem ao Evangelho é absurdo, é algo que não se pode nem mencionar, é algo maravilhoso. E nós temos uma responsabilidade muito grande como igreja brasileira, igreja livre, igreja que tem crescido muito, em nos somar e caminhar, marchar atrás, seguindo o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor, Rei dos Reis, o nosso maravilhoso Redentor. Vamos orar ao Senhor e agradecer pelo privilégio que temos de refletir mais na palavra do Senhor. Obrigado, ó Pai, o privilégio de ouvirmos a Tua palavra e sabermos mais e mais como
Jesus Cristo é um rei maior do que todos os reis e governantes deste mundo. Obrigado porque podemos aprender mais e mais como o seu reino é maior do que todos os reinos e governos e nações deste mundo. E tem alcançado a tantos no decorrer dos séculos e das épocas. E tem abençoado a tantos à medida em que esta palavra, que é uma espada afiada e que sai da boca do Senhor, e que fere as nações, julgando-as por sua incredulidade, resgatando e libertando homens e mulheres, jovens e crianças do exército das trevas e fazendo-os cidadãos de um reino de amor e de paz. Nós te louvamos, ó Senhor, porque somos fruto deste maravilhoso ministério do Senhor Jesus Cristo, daquilo que Ele tem feito e alcançando assim, ó Senhor, por graça maravilhosa, corações, vidas, almas. Somos, ó Senhor Deus, gratos porque éramos escravos, perdidos, condenados às trevas e fomos transportados em Cristo para este maravilhoso reino de amor. Ajuda-nos, ó Senhor, a entendermos a dimensão desta verdade e a não temermos os homens, mas temermos aquele a quem foi confiado todo o poder e que pode matar tanto o corpo e a alma e lançá-las no inferno. Que a nossa gratidão seja sempre ao Senhor Jesus Cristo, por ser o nosso profeta, sacerdote e rei, e porque reinando Ele nos concedeu dons, pelo que rogamos ao Senhor, nos ajude a colocarmos a serviço do Teu reino, e também, ó Senhor Deus, como Rei, Ele nos protege, Ele nos guarda, Ele nos livra de todo o mal. Suas fronteiras são bem guardadas, e o inimigo não pode tocar no servo e na serva do Senhor. Obrigado, ó Senhor Deus, porque tudo aquilo que acontece conosco não foge ao Teu controle, e até mesmo as vicissitudes, as adversidades, o sofrimento contribuem para o bem daqueles que Te amam. Em nome de Jesus oramos. Amém.